Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pod Rio. Eu sou a Priscila Teles. E eu sou a Amanda Braga. E hoje nós vamos falar sobre pós-venda Peugeot. E o nosso convidado é o Fernando Miranda, nosso querido gestor do Grupo Rio. Obrigado, meninas, pelo segundo convite. Estou ficando de casa já. Vamos falar hoje de Peugeot. Seja bem-vinda, Fernando. Fê, conta pra gente como que funciona os planos de manutenção do Peugeot, valores. Olha, a gente está vivendo um outro momento da Peugeot no Brasil, né? Depois que eles foram acoplados ao grupo Stellantis, assim, as manutenções da Peugeot ficaram, não vou dizer barato, porque coisas de qualidade não é barato. Com né? certeza, mais acessíveis, valoriza. né? Acessíveis e competitivas, né? E realmente hoje, com a gama de produtos que a Peugeot tem, manter o veículo dentro da garantia, com as peças genuínas, em que eu sou super fã, sempre digo que o carro tem que ter a peça com o DNA da sua marca, as peças genuínas, a gente consegue manter as manutenções em dia, as manutenções preventivas, com preço super acessível, planejado, né? A gente hoje tem desde o veículo zero o planejamento das manutenções, o cliente pode comprar manutenções antecipadas, 3 ou 5 revisões, ele pode ter essa possibilidade com preços presentes. Imagina, hoje você compra a sua primeira revisão, por exemplo, tá? Você vai fazer ela daqui a um ano. Todo aumento que for sofrer daqui a um ano, você já não vai pagar mais. A Peugeot absorve aquilo de uma forma de manter você dentro do concessionário, né, com o real benefício do consumidor. Mais até do que ter esse cliente perto, é promover para ele uma parceria, né? Desde os nossos veículos que são de uso particular, quanto os veículos que são de uso comercial. Né? E você imagina hoje, a gente tem o 208 elétrico, em vias de fato aí já chegando em 2008, as manutenções do carro elétrico são a cada 2 anos, né? 20 mil ou 2 anos, 24 meses, que você não tem basicamente manutenção para fazer. Então, hoje, ter um veículo Peugeot, né, com toda a robustez, com todo o design, performance que só a Peugeot consegue entregar, é muito mais tranquilo e não tem nenhum tipo de surpresa na hora de fazer a manutenção. E lembrando, fazendo manutenção preventiva, você não tem surpresa com o seu carro. Fê, falando aí dessa questão dos elétricos, a realidade do elétrico, né? Hoje a gente tem o 208, partindo agora para o 2008. Questão da manutenção. Entra um pouquinho mais aí na manutenção do elétrico, que é uma novidade ainda para todo mundo. Bom, é uma novidade e um desafio, né? A gente está vivendo um novo momento da indústria, onde tudo aquilo que for voltado para o meio ambiente vai ser implementado. Países da Europa já têm linha de montagem sem veículos a combustão, somente elétricos. Tá? E o planejamento da Stellantis é chegar nesse nível, tá? Já na próxima década. Então, hoje a manutenção ainda é muito básica, né? A rede de concessionárias ainda não encontrou desafios de manutenção mais crítica com veículos elétricos, até porque são muito confiáveis, né? Quanto menos componentes você tem no veículo que são sujeitos à manutenção, também essa manutenção acaba não acontecendo. Então, o que nós vemos hoje é uma rede preparada. A Paris-Rio, hoje, é a única concessionária no Rio de Janeiro em que tem a chancela da Peugeot e também dos órgãos de segurança para executar manutenções em veículos elétricos, que nós temos o profissional treinado pela montadora, nós temos as ferramentas produzidas pela montadora e que precisam ser utilizadas por um pessoal preparado, né? Por um ambiente preparado. Para vocês saberem, quando a gente envia um técnico para fazer curso de capacitação, quase que 80% do curso é baseado em segurança, né? Porque você imagina um veículo de alta tensão em que qualquer técnico pode mexer. Não, esse técnico precisa passar por um treinamento rígido, rigoroso, de segurança, né? Para poder ter a vida dele ali, né, guardada. É um risco de morte, claro, se você não tiver treinamento para tratar com um veículo de alta tensão. A gente está falando aqui de tensão como se fosse as linhas de energia da Light. Então é muito importante a consciência do consumidor, do nosso cliente Peugeot, de saber que comprou um veículo elétrico, a gente quer todos os veículos, mas hoje, com essa onda forte e que não retorna mais, ele precisa ter a consciência de que a casa do veículo dele é na Peugeot, na rede de concessionária Peugeot. A manutenção é super simples, desde que haja treinamento. O veículo já não tem mais óleo, não precisa fazer a troca de óleo periódica como um veículo a combustão, mas ele precisa estar sendo acompanhado.
né, dentro das suas baterias. A tecnologia embarcada é muito grande. Você tem inúmeros módulos. É como se fosse quase que um smartphone andando por aí, né, com rodas e pneus. Então, isso só tem a evoluir, né, mas tem que ter o cuidado de ter a manutenção correta, com quem sabe e com quem produziu o carro. Para quem não acreditava, né, nessa linha, acredite, está chegando com toda a força e é o nosso futuro. Já é o presente, muito, né? muito presente. Né? Sem dúvida. Voltando ao assunto anterior, você falou sobre o pacote. Como que funciona esse pacote se o cliente quiser adquirir? Sim, de serviços, né? Excelente voltar nesse tema. O cliente, no momento que compra o carro, ele tem a oportunidade de contratar as revisões. Né? Isso no caso do Peugeot 208 1.0. As outras linhas ainda estão entrando em processo de acomodação para esse projeto. Mas o cliente pode contratar da primeira até a quinta revisão, ele junto com o consultor de vendas. Se ele colocar na ponta do lápis, ele vai estar economizando muito. E mais ainda, a facilidade que ele tem de pagar no financiamento do carro. Se ele for financiar o carro, ele coloca nas parcelas. Se ele for fazer preço presente, preço diário, semanal, aquela conta que todo mundo que gerencia o seu dinheiro faz, ele vai ver que ele não vai nem perceber, vai chegar no momento de fazer a revisão, ele vai ter a grata surpresa de não precisar pagar nada, porque já está tudo pago. É óbvio que dentro da manutenção preventiva. Óbvio que eventualmente tem que trocar uma pastilha de freio, e a gente também tem pacote para isso, que já prevêem esse tipo de custo. Agora, outras manutenções ordinárias, ok. Mas aquilo que cabe ao carro para entregar conforto, segurança e performance, já vai estar tudo pago lá atrás. Então você imagina hoje, né? Antigamente a gente não queria ir para o concessionário achando que chegando lá a gente ia pagar o preço de outro carro para fazer uma manutenção. Sem dúvida. Esquece hoje. Na Peugeot, a nossa política claramente é transparência, preço acessível e dizer para o cliente, olha, a Peugeot voltou com tudo, os carros mais bonitos do mercado, com maiores performances. Tecnologia embarcada, né? Porque, assim, a vanguarda, é da vanguarda a Peugeot. Né? Esse termo é muito legal de usar porque tudo que você imagina de tecnologia, nos carros novos a Peugeot já tem há muito tempo. E isso é fruto de um cliente apaixonado, que precisa retornar para o pós-venda porque lá é o lugar do carro dele. Muito bacana. E essa questão do cliente adquirir é somente no momento da compra do veículo dele ou daqui a um ano, se o cliente quiser ir lá e adquirir, ele pode? Excelente. O melhor momento é na compra do carro, né? Porque, ele, como eu te disse, ele tem toda aquela solução financeira que ele pode utilizar naquele momento. Mas se não decidiu e depois pensou melhor, ele tem até a primeira revisão, que acontece com 10 mil um ano, que primeiro aconteceu. Então ele está lá com 9.900, ainda dá para fazer o contrato. Está lá no 11º mês e 20º dia, ainda dá para fazer o contrato. Se ele fez a primeira revisão, já não consegue mais incluir nesse momento. E esse pacote vai ficar atrelado ao CPF do cliente ou ao chassi do carro? Porque ele pode querer vender esse carro, de repente, daqui a 2 anos, e aí como que fica? Puxa, isso é muito legal e os clientes têm muita dúvida quanto a isso. Esse pacote ele fica atrelado ao chassi do carro. E é fundamental que isso também é um ganho de valorização do veículo, né? Você querendo trocar por um outro Peugeot e você entregando o seu Peugeot seminovo lá, novinho, bonitinho, dizendo para ele, olha, inclusive tem revisões pagas, olha quanto vai valorizar o carro dele no momento da entrega desse carro novo, né? Na negociação que ele vai ter para a compra de um Peugeot novo. E é fundamental dizer também que ele não fica preso ao concessionário que ele faz esse tipo de contrato, porque ele vai ter que obrigatoriamente ir no concessionário para fazer o contrato com a Peugeot. Mas ele não precisa fazer a revisão ali, né? A ideia é que ele faça, digamos que ele está viajando para o Amazonas. Ele passou por lá, deu o prazo da revisão dele, tem a concessionária Peugeot, ele pode utilizar o contrato lá. Né? Então, fica preso no chassi. Né? É valorização na ponta, é tranquilidade de pagamento e de manutenção também. Fernando, quanto tempo leva uma revisão? O cliente precisa do carro, faz em um dia, faz meio-dia, como funciona? Com o desafio da mobilidade, Priscila, a gente sabe que o cliente precisa do carro para fazer tudo. Né? E a gente fica observando, a gente sempre conversa com o time de pós-venda, carro de mulheres que cuidam dos seus filhos, levando os carros maiores, menores, do nosso cliente que fica no dia a dia na rua. Então, a gente sempre tenta entregar as revisões no mesmo dia. Por que eu digo tenta? Porque no meio da revisão, eventualmente tem alguma intercorrência. Mas o nosso compromisso é revisões de baixa quilometragem, a gente entrega no mesmo dia. E dependendo da urgência, a gente faz em até 2 horas. Né? Dependendo da necessidade de manutenção do carro. A gente tem boxes que trabalham 2 técnicos ao mesmo tempo. Imagina isso. A gente coloca o carro no box, enquanto um técnico está fazendo a troca de óleo, o outro está investigando o freio, para que a gente consiga dinamizar isso da forma mais rápida possível. Então, o compromisso da Peugeot, e principalmente da Paris-Rio, aqui no Rio de Janeiro, é fazer com que o carro fique o menor tempo possível no concessionário. Que a gente sabe que isso é angustiante para o nosso cliente.
né? Estar com o carro parado na concessionária. Nossa, a vida é muito corrida, Muito né? corrida, né? E no Rio de Janeiro a gente acaba fazendo tudo de carro, né? Por conta do transporte público que não atende tão bem. Então, o nosso compromisso é revisão no mesmo dia. Se não tiver nenhum tipo de intercorrência, o cliente deixa o carro de manhã cedo, à tarde está o carro dele lavado, revisado, prontinho para poder ir para a batalha. Pergunta desse mesmo tema dela. Abre aos sábados para fazer serviços, essas coisas? Excelente. Como funciona? Os clientes pediram isso, né? Então, a gente tem um plantão mensal. Fica ligado nas nossas redes sociais que a gente junta o máximo de clientes nesse sábado, né? Faz um super evento sempre para que o cliente que não tem tempo durante a semana possa utilizar esse sábado para vir fazer a revisão dele, inclusive passear no nosso showroom, aproveitar que a nossa concessionária é a mais bem localizada do Rio, né? A gente está aqui a uma quadra da praia. E no Recreio também, né? No Recreio também, é verdade. As duas, né? Você está na Avenida das Américas. Exatamente. A avenida mais bonita do Rio de Janeiro. E você pode ir para a praia, toma um sorvete, volta, seu carro está com a revisão pronta. Perfeito. Aos Então, uma sábados. vez ao mês, aos sábados, tanto na Barra quanto no Quanto no Recreio. E é importante, são dias diferentes, porque o cliente que não consegue vir num dia... Na verdade, tem duas datas. Ele pode escolher, porque nossas concessionárias estão a 20 km de distância. E aí o cliente não consegue vir tal dia, mas no Recreio vai ter no outro dia. Então a gente abre também essa oportunidade para ter todo esse cuidado com o nosso cliente. E como funciona o agendamento para os serviços? O agendamento... Existe um telefone específico? Existe um agendamento, né? Prévio, como que funciona? Priscila, a gente sabe que carro dá problema do nada. Né? Sim. Então a gente também entende a urgência dos nossos clientes. Mas em via de regra, a gente pede aos clientes para que façam um agendamento. A gente tem canal via WhatsApp, por telefone também, porque o agendamento preza o quê? Que o cliente chegue no concessionário, seja atendido no horário que ele agendou e depois a gente agenda a entrega. É igual no consultório médico, né? Você tenta organizar a sua agenda para entregar a melhor experiência possível. É óbvio que um cliente chegou com um problemão, o carro dele parou e eventualmente a gente vai atender. O lema é acolher o nosso cliente, entender e resolver. Mas a gente sempre pede que haja o agendamento. E principalmente os agendamentos das revisões que são previstas, né? Que dá para você se planejar, saber o dia que vai levar e sempre tentando trazer a maior comodidade para os clientes. A Peugeot tem um programa incrível, que é o Peugeot Total Care. Você pode falar um pouquinho desse programa pra gente? Olha, eu sou apaixonado por Peugeot, né? E essa proposta deles hoje de recuperação da marca, eu acho que falar de recuperação do leão da Peugeot é falar de voltar a falar com os clientes, né? De demonstrar carinho, de demonstrar cuidado. E o nome já diz isso, né? O Total Care. Então, a Peugeot hoje ela tem um pacote robusto de benefícios que não tem nenhuma outra montadora, né? Tem na sua co-irmã Citroën, que as duas vieram literalmente dizendo, olha, estamos de volta de para braços você. abertos ali, né? E falando Pra com o cliente vocês. apaixonado, porque quem tem Peugeot é cliente apaixonado. Né? Que você você para falar alguém que tem Peugeot, ele vai dizer os detalhes do carro, porque tem detalhe que só o Peugeot tem. Né? O cuidado no acabamento, na motorização, enfim. Então hoje a Peugeot tem, para veículos que estão fora de garantia, 8 anos de reboque. Imagina, você tem o seu Peugeot fazendo as contas 2016, por exemplo. Né? 2014, para ser mais preciso. Poxa, meu carro não está mais na garantia, mas ele enguiçou no meio da Via Dutra. Tô sem seguro. Não tenho seguro, ou tenho seguro, perdi o telefone e tal, mas você vai olhar para o leão da Peugeot e vai dizer, cara, eu vou ligar para a Peugeot porque ela vai rebocar o meu carro para o concessionário mais próximo. Isso sem custo nenhum. E a Peugeot não quer saber se você fez revisão, se você colocou peça não genuína, sabe? Toda aquela burocracia que existe. Não vai te questionar antes. Ele está dizendo, olha, você tem um carro da Peugeot, cara, você faz parte do nosso time, dos apaixonados por Peugeot. Vem para cá que a gente vai resolver o teu problema. Então isso é fundamental hoje em dia, né? Trazer o cliente para perto, e é o que a Peugeot tem feito no dia a dia. Você imagina, a mobilidade é o nosso maior desafio. Você parou o seu carro, ele tem 4 dias para fazer o diagnóstico. Isso aí sim para veículos dentro de garantia, tá? Porque a Peugeot garante o seu produto. Ele diz, olha, se eu não conseguir resolver o teu problema em 4 dias, você vai estar com um veículo reserva para que você não fique a pé. Muito bom. Isso é super legal porque é direto, assim, ele não vai te fazer pergunta, vai dizer por que aconteceu, vai dizer, o carro está parado há 4 dias para fazer um diagnóstico, talvez seja uma necessidade de uma peça, porque a gente sabe que hoje peças de tecnologia normalmente são importadas, né? A gente tem um produto de nicho diferenciado, então as peças também são diferenciadas. Olha, ele não quer saber, não quer o cliente a pé, quer dizer, olha, a Peugeot está cuidando de você. Estou junto com você nesse problema porque o produto é meu e você é apaixonado pela nossa marca. Então a gente vai entregar a melhor experiência possível. Isso é a Peugeot Só hoje. para finalizar com a questão do reboque, aonde o cliente consegue ter acesso a isso? É um telefone? É um site? Numa emergência, por exemplo? A gente tem o dicionário novo do brasileiro hoje é o Google, né? Mas jogar no Sem Google, dúvida. site da Peugeot
ou através do telefone do 0800, ou ele manda um e-mail. Na emergência, telefone. Liga, tem uma equipe super preparada, super voltada para o cliente para te atender e te dar todo o suporte. Bacana. É isso. Vamos falar sobre a novidade do mercado. E2008. Queremos saber um pouquinho mais. Esse carro já está na concessionária? A Paris Rio já recebeu esse produto? A gente já tem um escondido lá. Eu vi hoje, assim, o design do carro. Você achou o carro bonito? É colocar o queixo no chão, assim, ele é um Mini 3008, né? E quem chega se apaixona pelo carro. É fantástico, assim, não preciso nem falar de acabamento. Ele já está disponível para venda? O cliente já pode adquirir esse produto? Ó, como eu ainda não recebo essas informações por ser do time de pós-venda diretamente. Né? Mas eu acredito que a partir do lançamento ele vai estar disponível para venda. Mas o cliente querendo já tem lá para bisbilhotar um pouquinho do carro. Vai entrar no 3008, você vai ver um 2008i, porque é fantástico, assim, é fantástico, para paixão mesmo. O mercado está com uma expectativa super alta para esse produto, né? Tem bastante cliente aguardando. Com certeza. A Paris Rio com certeza vai divulgar assim que tiver as informações para o cliente ir lá conhecer o carro, fazer o test drive, né? E uma coisa legal que eu queria falar para vocês é sobre esse dilema do abastecimento do carro elétrico, né? A Paris hoje, ela tem pontos de abastecimento do nosso concessionário. Então o cliente, a carga da bateria está caindo, tal, passa lá na concessionária, toma um café com a gente. É óbvio que ele vai esperar um pouquinho para carregar, mas aproveita e vê os lançamentos, coloca o carro para fazer o abastecimento lá gratuito, né? Isso faz parte do programa Total Care da Peugeot também. E fica super tranquilo porque a gente está dando todo o suporte. Fernando, quanto tempo de garantia tem os veículos da Peugeot? 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. 3 anos totais de garantia. Isso falando de todos os carros? Todos os carros. Tem disponíveis hoje na marca? Todos os carros. Qual é o endereço das nossas lojas para o cliente agendar o serviço, saber a localização? Nós temos a Paris Rio, na Avenida das Américas, mais no centro, né? 6.601. Que é próxima ali à Alvorada, né? A rodoviária. Do famoso Outback da casinha, bem do lado ali. Né? Pode colocar o carro ali no serviço e já almoçar ali do lado, Opa, aí pode convidar também o colega aqui que eu vou. E nós temos a nossa concessionária novíssima no Recreio, 15.000... 14.150. Número 14.150. Aliás, é uma bela concessionária, né? Bela concessionária. Uma loja muito bonita. É aconchegante, parece literalmente a casa da Peugeot, né? Você vai ser atendido lá por uma equipe fantástica. E diga de passagem, só de meninas. É verdade. Isso galera, inovador. Muito bom. A gente tem o Reinaldo lá, que é o nosso consultor técnico, que cuida das meninas também. Mas de qualquer forma, assim, é super legal. Aparece lá, toma um café, conhece, pro time que está no Recreio lá, e o pessoal da Barra da Tijuca também aproveitar. Muito bacana. É isso, pessoal. Aproveitem, curtem, compartilhem, façam comentários. Arrasta pra cima para ver ali o link. Finalizamos. Até o próximo episódio. Então foi um prazer recebê-lo aqui novamente, Fernando. Muito obrigado. Obrigada pelas dicas. Fiquem atentos até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.